Se você pegar o primeiro vídeo para assistir desse canal, você vai perceber uma coisa. Ele foi completamente improvisado. Eu tava com a câmera na mão, falando sobre como eu gostava de conversar sobre cultura pop e que queria fazer isso da mesma forma que eu fazia com os meus amigos no dia a dia. E também sobre uma vontade que eu tinha há muito tempo, criar um canal no YouTube. A ideia era simples, falar sobre cultura pop, mas também fazer um canal mais pessoal. Um lugar onde eu poderia falar das coisas que eu gostava, do meu dia a dia e das coisas que estavam passando pela minha cabeça. Só que não foi exatamente isso que aconteceu. Quando você começa a criar para a internet, acaba trazendo muito do que você consome para dentro do que faz. E eu acho que isso vale para qualquer área criativa. Se você trabalha com arte, música, livros ou qualquer coisa parecida, inevitavelmente as referências que você gosta aparecem no seu trabalho. Foi exatamente o que aconteceu comigo no YouTube. O problema é que em algum momento eu comecei a me afastar da ideia original do canal. E assim, eu sei que muita gente fala, é só começar, é só postar, uma hora vai dar certo. Mas criar conteúdo é trabalho. E dá muito trabalho. Principalmente quando envolve criatividade. Eu gostava muito do processo. Gostava de escrever roteiro, gostava de gravar. Da edição eu gostava um pouco menos, porque eu odiava ouvir minha própria voz. E assim, vários vídeos acabaram na lixeira por causa disso. Mas eu gostava de terminar um vídeo e pensar, cara, ficou legal, fiz um bom trabalho. Só que aí ele era postado, tinha pouca visibilidade, pouco retorno e parecia que todo aquele esforço simplesmente desaparecia. E isso começou a afetar a forma como eu enxergava o que eu fazia. Eu passei a gostar menos do meu próprio trabalho, o que é estranho, porque a ideia original nunca foi sobre o retorno, nunca foi sobre visualizações, nunca foi sobre me tornar um influencer na internet. Era sobre falar das coisas que eu gostava. Filmes, músicas, séries, livros, ou simplesmente sobre alguma coisa que estava ocupando espaço na minha cabeça naquele momento. Só que com o passar do tempo, eu comecei a desgostar até de algumas coisas que eu amava. Porque assim, cara, tudo começou a parecer trabalho. Eu também comecei a seguir muito dos formatos do que eu assistia no YouTube, na internet. E eu nem gosto muito da palavra consumir, mas é difícil fugir dela. Porque parece que tudo vira um produto. E se você acompanha criadores de conteúdo sobre cultura pop, provavelmente sabe do que eu tô falando. A fórmula já existe há muito tempo. As pessoas só foram refinando ela ao seu próprio formato. No final das contas, muitos canais acabam parecendo versões diferentes da mesma coisa. Muda o apresentador, mas o formato é praticamente o mesmo. O que mais me incomodava era realmente perceber que eu estava me tornando isso também. E assim, eu tô falando como se eu tivesse tido um canal gigantesco, né? Mas não, eu tava só começando. Eu consegui cerca de 500 inscritos seguindo esse formato engessado. E assim, pra mim parecia cada vez mais sem alma. Porque tudo começou a parecer um fast food emocional. Sai um trailer, um filme, uma série, e aí a gente corre para fazer react, análise, crítica, curiosidade, lista, e no final você nem teve tempo de absorver o que você acabou de assistir. Porque já existe outra coisa esperando, outra estreia, outro assunto. Tudo acontece muito rápido e existe uma sensação constante de que se você não falar de algo imediatamente, você perdeu a oportunidade de falar sobre aquilo que você gosta. Você precisa assistir no lançamento, gravar no mesmo dia e postar no máximo no dia seguinte, porque depois já existe uma nova conversa acontecendo. Eu não acho que isso faça bem, porque realmente parece um fast food. Você compra um hambúrguer, come na hora, fica satisfeito por alguns segundos e depois daquela sensação desaparece. Ou você continua com fome, ou percebe que aquilo nem era tão bom assim. E assim, tudo na internet funciona nessa lógica. A gente passa por histórias numa velocidade tão grande que não sobra espaço para elas ficarem com a gente. Isso foi uma das coisas que mais me afastou da criação de conteúdo. Mas eu nunca deixei de gostar de conversar sobre essas coisas. Nunca deixei de gostar de fazer vídeos também. Eu só não sabia mais como voltar para cá, como eu iria voltar a falar. Eu não queria sentir aquela pressão de produzir novamente, nem a sensação de que eu precisava correr atrás de assunto. E também eu não sabia se estava disposto a aceitar novamente a ideia de passar horas fazendo alguma coisa e muitas vezes acabar falando sozinho. Mas eu fui pensando nisso aos poucos, conversando bastante com um amigo meu que produz vídeos curtos para o Instagram, e eu decidi começar por lá, sem grandes planos, sem grandes expectativas, só fazendo e criando, e para minha surpresa, tem sido muito legal. Tenho gostado do processo, tenho me reaproximado com as coisas que eu amo, tenho gostado das conversas e gostado de criar de novo, falar de novo. E eu acho que isso que me fez sentir vontade de voltar pra cá, da mesma forma que eu tenho feito por lá, sem cobrança, sem imediatismo, sem correr pra falar sobre o lançamento da semana, sem pressão. Eu não vou aparecer aqui direto, não vou prometer frequência.
Até porque não tem ninguém aqui que eu tenha que prometer. Quando eu tiver alguma coisa para falar, eu vou ligar a câmera e falar sobre cultura pop, sobre alguma coisa que eu esteja pensando, ou sobre qualquer assunto que eu ache interessante compartilhar. E se aparecer alguém para conversar comigo sobre isso, ótimo, porque eu acho que foi isso que eu estava procurando lá atrás quando eu criei esse canal. Uma conversa. Então, nos vemos nessa nova fase. Eu espero de verdade que ela dure.